Ora, bem-vindos mais uma vez. Vamos então dar início a mais uma conversa informal da Distrital de Porto Alegre da Juventude Popular. Eu sou o Francisco Carvalho e comigo hoje tenho o André Churra, do qual iremos falar sobre o mundo rural. O André é licenciado em Agronomia e mestre em Agricultura Sustentável pela Escola Superior Agrária de Elvas e atualmente vive e trabalha no Alentejo. Na índole política é autarca desde 2013 e passou pelo Conselho Político Nacional da Juventude Popular. André, desde já, boa tarde e obrigado por teres aceito o nosso convite. Boa tarde, Francisco. Obrigado. Então vamos lá iniciar a nossa conversa. Será a primeira pergunta que eu te tenho a propor é quais são os desafios que a ruralidade e a interioridade têm, do qual a urbanilidade e litoral não têm? Ora, começamos logo com uma pergunta se calhar mais complexa. Há aqui vários fatores que estão intrínsecos ao interior e que nós temos sido talvez até discriminados. E se calhar julgo que seja esse o primeiro desafio. É que os grandes centros urbanos e as pessoas que lá vivem, nomeadamente as camadas mais jovens, e talvez a nossa geração seja a maioria, não compreendem aquilo que se passa no meio rural. Não compreendem e muitas vezes nem sequer pretendem compreender e até colocam-nos alguns rótulos que nós muitas vezes não nos conseguimos descolar deles. E até, se calhar, sublinhava aqui a primeira de todas, a grande causa das causas, seria as tradições. Não a tauromaquia em si. Portanto, esta tem sido mais debatida e até mais falada. Mas digo as outras tradições que há no interior, nomeadamente a matança do porco, que até aqui na nossa zona do Alentejo era uma tradição com grande aderência noutros tempos. Agora, na nossa geração, até mesmo por questões sanitárias, já não se realiza nos moldes em que se realizava. E muitas outras tradições que são incompreendidas e o próprio desconhecimento das tradições origina aqui algum embate ideológico. Neste caso, o meio urbano tem aqui várias questões para superar, mas nenhuma delas é as mesmas, ou seja, como é que, explicando isto de forma... o meio urbano, hoje em dia, está descaracterizado, está a alterar a sua identidade, mas não sofre tanto com ela como no interior. Digo isto porque há uma série de atividades económicas que estão subjacentes às tradições e aos costumes que no meio urbano não estão tão ligadas. Portanto, hoje em dia temos aqui os meios urbanos com muito mais movimento de gente e de culturas e que acabam por não ter aquela abertura para conseguir aceitar as nossas tradições aqui no mundo rural. E acho que esse é um dos principais desafios, e se não o principal desafio. Claro. Então, poderemos concluir que o mundo rural acaba por estar incompreendido. O mundo rural está incompreendido e, de certa forma, ostracizado e até, de certo modo, acho que devemos falar sem complexos, está amordaçado, porque basta ver agora até mesmo as próprias regras do estado de emergência e durante toda a pandemia, o mundo rural foi completamente abandonado. Uma das principais atividades aqui do nosso mundo seria a gastronomia. Essa era uma das nossas bandeiras e aqui no Alentejo principalmente seria um dos principais motores da economia para além da agricultura. Falamos aqui de meios pequenos ou de cidades pequenas, vilas, e tirando toda a parte agrícola, a restauração tinha aqui um ponto muito importante. E basta olharmos também a forma como se tratou até mesmo a caça e a pesca, para percebermos que há aqui sempre um teor ideológico em qualquer das decisões que se tomam, até mesmo para pagar favores aos tais partidos que surgem nos meios urbanos e que nós aqui nunca elegeríamos, nem vamos eleger, mas que de facto têm um crescimento grande nos meios urbanos e que acabam por prejudicar a forma como nós vivemos, sem sequer se preocupar, como já disse anteriormente, como é que são as tradições, em que é que consistem, qual a sua origem. Acho que há aqui uma despreocupação total. Acho que a ideia principal será confrontar através da lei tudo aquilo que nós hoje em dia gostamos ou que desenvolvemos. Ou seja, criou-se aqui esse tal estigma e acabamos de ter não só incompreendidos, mas podemos dizê-lo, acabamos amordaçados
porque é toda uma cultura, é toda uma identidade de um povo que se vai do norte ao sul. Acho que é transversal. Há aqui uma incompreensão muito grande. Claro. Exato, e tu já complementaste isso, mas iria-te perguntar se, por vezes, por ser incompreendido, normalmente fica sempre muito colocado à margem do nosso país, desde Portugal. Claro que sim. Claro que sim. Até mesmo acho que já devia ter havido há mais tempo um regime fiscal para o interior. Acho que havia de haver muito mais soluções para o meio empresarial se desenvolver, para o tecido empresarial se desenvolver aqui no interior e que acaba sempre por fugir para as grandes urbes. Há aqui toda uma série de questões que nos passam sempre ao lado. As vias de comunicação estão completamente obsoletas, embora agora se estejam a construir algumas vias férreas, especialmente aqui na nossa zona do Alentejo, e nomeadamente aqui Elvas, Landroal, Évora, estão a ser construídos novos troços, mas acho que aquilo vai acabar o comboio de passageiros vai acabar por ficar ao lado da fronteira e nós não vamos poder usufruir dele, parece-me a mim. E, de certo modo, até consultando aquilo que são os documentos e o caderno de encargos da ferrovia, percebe-se claramente que não há um objetivo de trazer a via férrea de passageiros para Elvas, embora haja quem diga ao contrário, cá estaremos para ver, mas isto para dizer que são obras que já faziam falta há décadas e que só agora passaram do papel para a ação. As nossas estradas, fazia falta, efetivamente, uma autoestrada que ligasse Évora à Beja. Há aqui a questão do aeroporto, que já tem sido debatida e passa sempre ao lado, e vamos sempre parar no Montijo. Portanto, todo esse conjunto de opções que nos tornariam muito mais fortes e muito mais independentes acabam aqui por sempre nos passar ao lado. Portanto, o poder central acaba sempre por ignorar aqui a questão do interior e principalmente aqui puxando também a brasa à nossa sardinha, né, do Alentejo, tem sido ano após ano ignorado em todas as decisões, até porque basta ver, acho que isto também é um problema de representatividade. Nós chegarmos todo o Alentejo, Beja tem 3 deputados, Évora tem 5, Porto Alegre tem 2 deputados, quer dizer, praticamente um terço do território. Estamos aqui com 10 deputados, acho que é uma área tão vasta, acho que é ridículo. Acho que, por exemplo, a barragem do Pisão, outra infraestrutura. Iria frisar isso, sim. Já devia ter arrancado há muitos anos, até porque, segundo consta, tem um parecer positivo há décadas e nunca avançou, porque não há interesse político. Com esta representatividade que nós temos aqui, é óbvio que as decisões centrais e as grandes trocas de favores, se assim se pode dizer, políticos e partidos, até mesmo com deputados a nível de orçamentos e a todo esse nível, nós estamos sempre fora de opção, por isso mesmo, nós não temos poder decisivo, nós não somos uma moeda de troca muito fraca, por assim dizer. Exato, claro. E, por exemplo, pegando nesse exemplo da barragem do Pisão, vimos perfeitamente o que aconteceu com a barragem do Alqueva, dinamizou de tal forma a zona em termos agronómicos que é uma coisa que acho que no nosso distrito, basicamente em Porto Alegre, que é necessário haver para que haja mais culturas permanentes a ser instauradas e isso, penso que também partilhas um pouco essa opinião. Eu partilho a tua opinião. Ainda ontem almocei em Alter do Chão e falei com pessoas e com clientes sobre esse tema. E acho que aqui não são só as culturas permanentes que devemos destacar. Acho que há todo um universo de culturas que podíamos trazer novas para o Alentejo, que as pessoas não estão habituadas a fazer e que devia se tornar hábito fazer, nomeadamente as hortícolas, que existe no Alqueva e que deveria existir mais aqui no Alto Alentejo. Existe aqui no perímetro de rega do Caia, mas alargando a área de regadio, como é óbvio, e poderíamos sempre ter aqui um ponto de partida para enriquecer mais esta zona, para fazer girar a economia, mas até por outros motivos, até porque há a necessidade de nós produzirmos mais hortícolas, até porque há muita importação e até porque deveríamos ter um peso maior perante as grandes multinacionais, porque hoje em dia estamos aqui um bocadinho encurralados pelo facto de termos um setor mais pequeno e estarmos aqui nas mãos dos grandes players do mercado e, obviamente, é muito complicado nós termos aqui
determinado produto que não sabemos a que preço vamos vender, mas sabemos à partida que vamos ter que pagar por ele algum preço. Claro. E acaba por ser injusto, porque muitas vezes, e este ano se calhar é exemplo disso, quando há uma quebra no consumo e a campanha está a decorrer, acaba sempre por perder o produtor. E então acho que nós precisamos aqui de maior peso negocial também nesse tipo de culturas e não só nas culturas permanentes, apesar de que hoje em dia apresentamos aqui se calhar uma fatia de 2-3% do mercado do azeite e é um mercado de alta qualidade, portanto aqui conseguimos qualidade, mas acho que precisamos também de dizer presente no tipo de cultura. Claro, logicamente. Falando também agora um pouco sobre a agricultura, nesta última proposta do PAN, com a subida do IVA dos 6% para os 13% nos adubos e fertilizantes não orgânicos, na semana passada a Digital Porto Alegre do CDS afirmou que a linha pelo ambiente não pode ser uma batalha contra a agricultura. E por vezes é isso que parece, ou não, André? Eu acho que sim, mas isto começa tudo, aliás, tem tudo origem onde começámos aqui a nossa conversa, que é o meio urbano não faz ideia do que se passa no meio rural. E isso explica tudo. Ou seja, um pequeno agricultor que não faça deduções de IVA e é obrigado a comprar um adubo orgânico, mas que, na maioria das vezes, até se calhar faria melhor um convencional. Portanto, estamos aqui a obrigar a pessoa a um incremento de despesa, quando, na verdade, o que isto representa para os grandes agricultores é apenas um impacto capital porque há dedução de IVA. Portanto, exatamente, sim. É a montanha por um rato, porque se formos ver qual vai ser o real impacto isto, a nível ambiental, eu acho que vai ser irrisório. E até digo mais, acho que isto tem que ser exatamente ao contrário. Temos que beneficiar quem faz e não prejudicar quem não faz. Logo o princípio da coisa está ao contrário, está subvertido. E então acho que aqui havia mil e uma formas de recompensar quem utiliza adubos orgânicos, em vez de estarmos sempre a tentar prejudicar quem não os utiliza. Claro, logicamente. E o que é que parece relativamente ao futuro da agricultura em Portugal? Ou seja, pensas que seja muito diferente do passado ou crees que temos que olhar para umas novas práticas e adotarmos a soluções diferentes? Vamos ter que nos adaptar a soluções diferentes. A agricultura vai ter que ser completamente remodelada e eu acho que essa questão que nós falávamos de abrir novas zonas de regadio, de fazer novas infraestruturas é muito importante, até porque a agricultura tem que ser uma atividade rentável. E depois precisamos aqui de não alterar não digo a nossa paisagem, mas não alterar a nossa população, porque de facto o que houve aqui e que a agricultura trouxe durante a última década foi aqui também, serviu de desculpa para alguma substituição populacional. E aqui nos meios rurais, onde há pouca fixação de pessoas, como é óbvio, ainda se mantém o tal êxodo que houve há umas décadas, ainda se mantém discretamente. Por exemplo, o Norte Alentejo perde 8 pessoas por dia. Quer dizer, são números que ao final de várias décadas vão marcar. Eu acho que nós não devíamos optar por uma substituição populacional, mas a agricultura deveria e deve servir como fixador de populações e de jovens. Eu acho que os estabelecimentos de ensino superior têm sido, nos últimos anos, um bom veículo para se fixar gente aqui no interior. Eu tenho aqui o exemplo, até mesmo aqui em Elvas, várias pessoas que vieram de fora e que acabaram por estudar cá e ficaram cá. Mas também tem que servir para fixar mão de obra não qualificada. E essa mão de obra não qualificada não deverá ser importada, mas devemos aproveitar a agricultura para baixar o desemprego e principalmente o desemprego jovem. E acho que esse é um dos grandes desafios do futuro da agricultura. A questão das culturas, o olival, a monocultura, acho que isto tudo se vai equilibrar por si só. E acho que vai ser uma não questão. Vamos continuar a ter um Alentejo diverso, mas no fundo acho que aqui o principal ponto a ressaltar seria mesmo a questão das populações, de fixar populações e não andarmos a importar população nova para um meio e descaracterizarmos completamente esse meio, porque senão, de facto, mantemos as nossas tradições e mantemos as nossas atividades, acaba por não ser aproveitado por quem é de cá e acaba por vir populações estrangeiras que são completamente alheias a estas tradições e estes costumes e acaba por morrer a nossa identidade. E crees que o futuro da agricultura se baseia em tecnologias de informação?
por exemplo, agriculturas de precisão, uma rega mais dirigida e de forma eficiente? Sim, esse vai ser um dos principais desafios também, e acho que a construção de novas infraestruturas, nomeadamente as barragens, também vai estar relacionada com isso. Ou seja, a gestão correta da água vai ser um ponto essencial. Já há uns princípios de evolução, já vemos hoje em dia, já há medidas, já há apoio ao agricultor que pratica uma rega eficiente e procura a eficiência na rega, mas isso tem que investir mais além. Tem que investir mais além, mas também tem que haver mecanismos por parte do Estado para fiscalizar e para conseguir eventualmente ver se as medidas funcionam ou não. Porque nós criamos uma medida nova, um apoio, e depois desinteressarmos completamente, acho que é um mau princípio e acho que não serve ao agricultor. O agricultor precisa de estar informado constantemente. Precisa de haver empresas e mecanismos que os informem e que os auxiliem. Portanto, mas acho que vai ser importante e é importante estar a decorrer neste momento dessa mudança, mas tem que haver por parte do Estado um mecanismo para conseguir fiscalizar e também para conseguir chegar aos agricultores e ajudá-los. E que opinião é que tu tens, por exemplo, sobre as políticas agrícolas comuns que se têm baseado até aos anos de hoje em dia? Eu acho que a nova PAC vai nos encaminhar cada vez mais para o biológico. Aliás, nós vimos que abriram há pouco tempo novas medidas, ou seja, o quadro comunitário está ainda aberto agora a biológico, e acho que é importante essa evolução, e daqui a uns anos, provavelmente, ou no próximo quadro, as pessoas vão recorrer em massa até ao biológico, porque hoje em dia já temos mais recursos. A coisa evoluiu até aqui, de certa forma, bem, nesse sentido. Acho que agora devemos ter aqui uma especial atenção às zonas desfavorecidas, beneficiar as zonas desfavorecidas cada vez mais, e também termos aqui atenção ao que é viável ou que não é viável. Por exemplo, tivemos aqui durante muitos anos um apoio, e tem sido retirado ao longo dos anos às raças autóctones, porque de facto, não querendo descaracterizar a agricultura, nem é a minha intenção descaracterizar aquilo que é a agricultura local e durante anos e anos nos liga aos nossos antepassados, mas de facto acho que temos que perceber o que é rentável e o que é que não é rentável. E acho que a PAC se vai ajustar, embora haja algumas dificuldades com esta tendência para o biológico, porque produzir em biológico não significa produzir melhor, significa produzir com outra qualidade, mas temos aqui a questão que é a quantidade e, de facto, esse preço que a população estará disposta a pagar se vai refletir naquilo que são os custos para o produtor. E este desafio começa hoje, desde dia 12, se não me engano, que houve nova abertura para o biológico, e acho que sim, que as pessoas, é interessantíssimo para nós evoluirmos nesse sentido, porque o futuro é isso mesmo, e quem se adiantar terá no futuro muito mais experiência a fazê-lo, mas também, por outro lado, acho que devemos fazer a transição e olhar também para aquilo que são os custos do produtor e não só pensar em pôr tudo em biológico, porque depois também teremos outra parte da moeda, que será quem consome e a que preço. Claro. Porque agora estava a pensar, produtores, por exemplo, que tenham áreas muito extensivas, é um bocado pouco rentável talvez partir para a agricultura biológica em si. Não digo que será, a questão é vermos o preço a que isso vai ser feito. Por exemplo, nós temos aqui, podemos ter áreas de uma hortícola, determinada hortícola, biológico, a produzir o mesmo do que, e eu tenho essa experiência, o mesmo do que um convencional, os custos de produção é muito mais elevados e o pagamento do produto final é quase o dobro. Portanto, aí nesse caso, estamos a nivelar a coisa. Agora, se nós pensarmos no cereal, por exemplo, podemos até, sei lá, dobrar o preço, ele fica aí baixo. Se nós dobrarmos o preço do cereal biológico, sei lá, de 13 para 26 cêntimos ou até mesmo para 30 cêntimos, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um incremento de despesas iniciais à roda dos 100% a 200%, mas depois, no final da conta, se recebemos só o dobro, já gastámos o triplo. Portanto, temos que ter muita atenção àquilo que é o biológico e o produzir em biológico. Há coisas, sim, que é fácil produzir em biológico e que o produtor pagará o biológico, o consumidor pagará o biológico. Há outras culturas em que essa transição deve ser muito mais suave e devemos preocupar primeiro em garantir um preço justo
o agricultor e depois então partimos para a aventura do biológico, até porque um país como o nosso importa cereais, tem importadores de cereais para conseguir baixar o preço dos que cá produzem, é um mau princípio. Agora, como é que nós explicamos a esses produtores que têm que gastar o triplo do dinheiro a produzir trigo se não vão pagar o dobro? Claro. Aliás, pagar o dobro e vão produzir metade. Para números redondos, mas a coisa vai andar por aí. Claro, exato. Bem, André, olha, estamos a chegar aqui ao fim desta conversa. No entanto, aproveitava para que tu partilhasses uma mensagem para os jovens agricultores do distrito, para os jovens agricultores quase em todo o país, que muitas vezes pensam que são abandonados, e que penso que possas dar alguma mensagem de força ou alguma mensagem de motivação para que consigam não desistir do mundo rural e principalmente dinamizar a agricultura do nosso país. Eu aqui deixo uma mensagem de chegar a todos, não só aos jovens agricultores, todos os agentes do mundo rural, da caça, da tauromaquia, da agricultura, da pesca. Acho que todos nós fazemos parte de um todo. A agricultura é a sua base, como é óbvio. Acho que poderemos ter um futuro risonho, mas assim os nossos governos nos apoiem e apoiem também quem está todos os dias a trabalhar aqui no interior. Acho que a agricultura, como disse há pouco, tem tudo para ter um futuro brilhante no Alentejo, mas precisamos de um conjunto de infraestruturas e precisamos também de alguma coragem dos governantes para conseguir pôr o Alentejo no interior, no centro das decisões. Acho que toda a gente está no Alentejo neste momento não pensa em sair, aliás, até pelo contrário, temos visto pessoas que vêm de fora para cá e ter essa coragem também não é fácil, e então para todos eles vai aqui um abraço e que continuemos a apoiar o mundo rural e apoiar a nossa identidade. Claro. Bem, obrigado, André, por este bocadinho que tiveste connosco e pela tua experiência a nível profissional e por este teu testemunho.